Gente, ó, a gente tem abordado uma série, tá? Que eu carinhosamente chamei de feridas emocionais, né? E aí a gente falou na semana passada sobre a rejeição, né? Que é a ferida emocional, a primeira que a gente sente, a gente ainda sente quando criança, ok? Depois a gente falou sobre o abandono e eu expliquei bastante a diferença entre abandono e rejeição. E hoje a gente vai dar continuidade a essa série falando sobre humilhação, tá? Humilhação de uma maneira geral, né? Humilhação numa relação, humilhação por não me valorizar, por não me conhecer, por não me amar, gatilhos, maneiras de eu não me sentir humilhado, como é que eu posso lidar com isso, como é que eu posso lidar com a crueldade do outro, não permitindo que isso me atinja, ou pelo menos que não me cause uma ferida muito profunda. Então hoje a gente vai girar em torno desse tema. Vamos falar agora sobre cura? Como é que a gente consegue se curar? Tá? Porque nem sempre conhecer a respeito de algo quer dizer que eu consigo lidar com aquilo. Nem sempre conhecimento é sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. A cura é sempre um processo. É igual ao autoconhecimento. Eu estou fazendo um curso de inteligência emocional. Quando eu acabar esse curso, eu me conheço toda. Me conheço todo. Não é bem assim, tá? Inteligência emocional, autoconhecimento, cura é um processo. Dependendo do tamanho da ferida, da profundidade que essa ferida tem, que a gente chama de... tem um nome, vou lembrar. A ferida evolui para vou lembrar, tá? Fratura. A ferida evolui para uma fratura emocional. Então, dependendo da densidade, da intensidade, dos anos que eu me machuquei, é óbvio que um processo de cura como o próprio nome diz, um processo vai levar um tempo. Mas quando você se abre para a cura, como terapeuta energética, como professora de meditação, como neurocoach, eu posso dizer para vocês que 50% do caminho foi percorrido. Porque quando eu me decido, quando eu entendo que eu não quero mais ser vítima dessa dor, eu não quero mais me fragilizar com essa dor, eu quero uma vida diferente, 50% dos meus problemas estão resolvidos, porque muita coisa começa aqui, começa no campo da mente, começa com a maneira como eu penso, né? A maneira como eu me vejo, a maneira como eu me coloco, porque isso vai interferir no meu comportamento emocional. Então, decidir, 50% do caminho já andou. Os outros 50% vai ser um processo. Algumas pessoas têm a cura de uma maneira mais rápida, outras vão demorar um pouquinho mais e não tem nada de errado com isso, tá? Nós somos seres humanos únicos, graças a Deus por isso. Cada um vai ter um tempo, cada um vai ter um processo, mas eu acredito fortemente em cura de uma ferida ou de um conjunto de feridas, desde que eu me proponha a me colocar nesse caminho de cura. Desde que eu tenha paciência, desde que eu seja gentil comigo mesmo, desde que eu entenda que isso é um processo, tá? Entendi isso? Legal. É igual quando eu quero emagrecer. Às vezes você levou aí, sei lá, 1 ano, 2, 3, num processo de engordar. Aí você decide que você quer emagrecer. Aí você acha que em 1 mês você tem que perder 30 quilos. Gente, não é assim, não funciona. Até porque nada que é muito rápido tende a ter uma consistência. Tudo que é muito rápido, você acaba depois desistindo, porque não é sólido. Não deu tempo de ser sólido. É uma coisa, sabe? Então, assim, o processo de cura realmente vai levar um tempo. Quando eu entendo isso, legal, é igual o caso do emagrecimento que eu trouxe aqui para o exemplo. Quando eu entendo que eu levei, né, meses ou anos para ir engordando, e eu entendo que eu vou levar também um tempo para conseguir emagrecer, legal, se eu estou decidido, não importa o tempo que vai demorar, eu sei que eu vou conseguir, é um processo. Uma cicatriz é algo que toda vez que você olha para ela, você lembra, mas a cicatriz não dói. Então você vai lembrar, é óbvio, né? Ninguém sofre de amnésia, a gente vai lembrar do processo da dor, mas isso não vai mais doer.
vai ficar mais como um ensinamento, mais como uma experiência que eu vou compartilhar com o outro, entende? Eu vou conseguir, inclusive, ajudar outras pessoas através do meu processo. O tema de hoje, né, apesar do nome humilhação ser um nome forte, é um tema que é menos pesado do que o da semana passada. Semana passada a gente falou fortemente sobre a dor da humilhação, a ferida emocional da humilhação, do abandono, as consequências, né, que reverberam para uma vida inteira quando você é abandonado, o quanto isso prejudica nos relacionamentos, tá? Então foi um pouco mais denso do que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala sobre humilhação, a gente está falando sobre um estado emocional que é muito negativo e que tem a ver com um sentimento de vergonha. Então, quando eu me sinto humilhado, humilhada, isso quer dizer que eu estou me sentindo envergonhado ou envergonhada, tá? Por uma determinada coisa que aconteceu. Então, humilhação é um estado emocional negativo que tem a ver com um sentimento profundo de vergonha. Então, eu fui exposto a uma situação, aí eu fico com vergonha dessa situação, talvez eu até me sinta culpado por essa situação a qual eu me envolvi ou eu fui envolvido. Isso aflora em mim um sentimento de vergonha que vai fazer com que eu deseje sumir. Se eu pudesse sumir naquele momento, se eu pudesse me tornar invisível, certamente seria o que eu iria fazer. É muito difícil lidar com a dor emocional de ser humilhado, que tem a ver com uma diminuição. É quando o outro tenta me diminuir ou efetivamente me diminui, né? É quando o outro me ofende, é quando o outro me rebaixa, é quando o outro me desrespeita. E aí eu me sinto daquela forma, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto diminuído, eu me sinto menosprezado. Eu acabo conferindo para o outro esse poder e eu me sinto exatamente daquela maneira. Normalmente essa humilhação, essa ferida emocional da humilhação, ela é feita de uma maneira exposta, tá? Normalmente com outras pessoas envolvidas, né? É literalmente o que a gente chama de uma exposição vexaminosa. Então eu fui exposto, eu fui exposta, eu me sinto vulnerável. Talvez eu não tenha nem culpa, mas eu me sinto culpado porque a humilhação me traz uma vulnerabilidade muito grande. Eu não sei como agir com aquilo e aí eu tenho uma sensação, eu tenho um sentimento, né, de querer fugir, de querer me esconder, de querer me diminuir ainda mais. Então, quando a gente fala aí em humilhação, a gente está falando mais ou menos dessas sensações e dessas reações, tá? Então, eu me sinto diminuído, me sinto desrespeitado, me sinto desacatado, me sinto menosprezado, por isso eu sinto vergonha. Agora, olha só, nem sempre eu sinto vergonha porque eu fiz alguma coisa que me faça sentir vergonha. Eu me sinto envergonhado porque alguém está me diminuindo, seja com atos ou com palavras. Eu estou me sentindo exposto, eu estou me sentindo vulnerável diante daquela situação. E aí o que acontece? Porque eu estou me sentindo diminuído e porque eu estou com vergonha, eu tendo a me diminuir cada vez mais. É aquela sensação realmente de querer desaparecer. Mas isso não quer dizer que eu tenha culpa, embora eu me sinta culpado. Tá? É muito normal que uma pessoa que sofra de humilhação, seja num episódio eventual, ou seja numa relação onde ela é submetida a isso, como um relacionamento tóxico, por exemplo, é muito comum que essa pessoa se sinta até culpada, tá? Mas isso não quer dizer. Se o outro tem um comportamento de me humilhar e eu sou a parte afetada, isso não quer dizer que eu tenha culpa. É igual a gente conversou semana passada a respeito do abandono. Não é porque eu sou abandonado que eu sou digno de ser abandonado.
Não é porque eu sou rejeitado que eu sou merecedor de ser rejeitado. Não é porque eu sou humilhado que eu mereço ser humilhado. É uma condição. Uma outra pessoa está me humilhando e nesse momento eu estou nessa condição de ser humilhado. Pode ser algo isolado, pode ser uma coisa aí que se estenda, como nos relacionamentos tóxicos, nos relacionamentos abusivos, certo? A gente precisa entender que nem sempre a gente é culpado pelos processos. Quando a gente está envolvido numa relação, pode acontecer de uma rejeição, pode acontecer de um abandono, pode acontecer de uma humilhação, pode acontecer, tá? O problema não é você ser humilhado. O problema é você permanecer sendo humilhado. O problema é você não saber do seu valor. O problema é você não trabalhar a sua autoestima. O problema é você não se amar. Porque quando eu permito que o outro me humilhe, me subestime, me rebaixe, faça com que eu me sinta menor, e aí é uma necessidade dele, que é sádico, e não minha. Mas quando eu permito que isso aconteça, eu acabo também tendo essa decisão de permitir, entre aspas, né? Então, assim, é importante também que a gente avalie aí os nossos comportamentos, entendendo que a gente não é culpado, mas que muitas vezes a gente é responsável pela maneira como o outro lida com a gente. Quando a gente fala da ferida emocional, da humilhação, que é uma necessidade que o outro tem, né, de nos diminuir, de nos menosprezar, de fazer com que a gente se sinta inferior, a gente não pode deixar de falar da máscara que a gente adota quando a gente sofre dessa ferida. E eu já falei em lives anteriores que a máscara, ela não cura. A máscara só esconde um machucado. A máscara esconde uma ferida. Por quê? Porque eu não quero lidar com a dor. Aquilo dói muito, eu não quero lidar com aquilo, então eu vou mascarar aquela dor. Quando a gente fala de humilhação, o humilhado adota muito a máscara do masoquismo. E que máscara é essa? É a máscara onde eu prefiro me causar dor do que permitir que o outro me cause dor. Às vezes é inconsciente, às vezes não, mas acaba se tornando um comportamento emocional. Masoquista é aquela pessoa que sente prazer, vamos dizer assim, em sofrer, prazer em se causar dor. Então, porque eu sofro um processo de humilhação, talvez que se arraste aí por meses, quem sabe por anos, eu sofro uma humilhação. E aí pode ser dentro da família, pode ser dentro de uma relação amorosa, pode ser dentro do trabalho, na minha comunidade, nas relações, ok? Eu sofro com esse processo de humilhação, onde eu sou diminuído, onde eu sou desvalorizado, onde eu até me perco, eu perco a minha identidade, eu perco a referência de quem eu sou, daquilo que eu sou capaz de fazer, inclusive daquilo que eu mereço ter. A coisa fica tão confusa que eu acho até que eu sou merecedor de tudo isso. A coisa evolui tanto que eu acabo adotando uma postura masoquista, que é essa postura de me causar dor. Mas isso é um comportamento adquirido. Por quê? Porque eu não quero que o outro me cause dor. Como eu não quero que o outro me cause dor, eu acabo me causando dor. Porque eu não julgo que eu sou merecedor de nada. Então eu me causo, tá? Para evitar que o outro me cause dor. Essa é a máscara emocional, essa é a máscara da ferida emocional da humilhação, que é o masoquismo, ok? É aquela pessoa que é especialista em menosprezar a si própria. Ela é expert em se menosprezar. Não precisa que ninguém faça isso por ela, porque ela mesma já faz isso. Ela mesma já se diminui, ela mesma já se sabota, ela mesma já se faz pequenininha diante do outro. Todas as outras pessoas têm valor, menos ela. Ela é especialista em se menosprezar. Tá? É aquela pessoa que se culpa, inclusive, quando consegue algo. Conseguir alguma coisa foi um golpe de sorte, porque eu não mereço, tá? Eu sou especialista realmente em me sabotar,
ok? É aquela pessoa que procura a dor e a humilhação, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Estou falando aqui de um padrão comportamental. Nem sempre isso é consciente. Depende do quanto eu venho sofrendo essa dor da humilhação, do quanto eu venho sendo humilhado, tá? Às vezes é um problema, gente, de base. Às vezes é um problema de raiz. Às vezes é um problema de criação. Se eu cresci dentro de uma família onde o normal é ser humilhado, eu vou crescer com esse sistema de crenças. E aí, inconscientemente, eu vou achar que isso é o normal, porque foi o meu normal durante muito tempo. E aí a gente precisa quebrar esse padrão de pensamento, tá? Se é uma pessoa que não tem consciência, é difícil você ajudar. Então, assim, eu acho que a regrinha de ouro é ajudar quem deseja ser ajudado, tá? É uma pessoa que deseja ajuda, Elaine? Se for uma pessoa que deseja ser ajudado, fica mais fácil, porque essa pessoa vai estar aberta. Porque, assim, humilhação é uma ferida que dói muito. Dói tanto que eu mascaro. Dói tanto a ponto de eu me tornar masoquista. Dói tanto a ponto de eu me ferir para que o outro não me fira. Como é que você ajuda uma pessoa dessa se essa pessoa não estiver aberta a entender esse processo de dor? Então, o primeiro passo, Elaine, para a gente ajudar uma pessoa é que essa pessoa queira ser ajudada, tá? Se for uma pessoa que não quer, uma pessoa que não tem consciência, uma pessoa que não busca, fica muito difícil a gente ajudar, tá? Segundo passo é autoconhecimento, não tem jeito. A gente tem que se conhecer. Ok? Como é que eu vou ajudar? Ajudar uma pessoa que sofre da ferida emocional, da humilhação, se eu nem sei quais são os gatilhos dela. E gatilho, cada um sabe o seu. Quando a gente fala do masoquista, tá? É aquela pessoa que de verdade se machuca para não ser machucado pelo outro. Eu não quero que o outro me machuque, então eu me machuco. Eu mesma me diminuo, eu mesma me desvalorizo, eu mesma não me amo, eu mesma não me acho capaz, eu mesma não me acho merecedora. Eu me anulo, eu me diminuo, eu faço isso comigo, para que o outro não faça. É diferente de eu não ter a coragem de falar para o outro, porque eu posso não ter a coragem de falar para o outro, tá? E eu vou ficar meio engasgado com isso, mas eu não vou me ferir, eu não vou me machucar. Eu não vou me diminuir. São coisas diferentes, tá? Normalmente, as doenças psicossomáticas, elas derivam de toda uma cadeia de problema emocional que eu não curo, que eu não trato. Até por isso que eu comecei essa série falando sobre feridas emocionais. A dor de uma humilhação, a dor de uma rejeição, a dor de um abandono, a dor de uma traição, a dor de uma injustiça. Dependendo do quanto isso me feriu, dependendo do quanto isso persistiu na minha vida, isso vai abrir aí uma fratura emocional muito grande e sim reverbera no físico. Traz toda uma sorte de doenças, não só psicossomáticas, mas gastrointestinais, pode evoluir para uma tristeza profunda, uma melancolia, uma síndrome do pânico, uma depressão. Existem várias doenças, crises recorrentes de enxaqueca. O fato de, às vezes, não ter uma agressão física não quer dizer que a gente não está sendo agredido, ok? Dentro de um relacionamento tóxico, por exemplo, tá? Onde eu me submeto por vários motivos, tá? Porque eu amo, porque eu não consigo ver a minha vida sem aquela pessoa, porque eu tenho uma relação de dependência emocional com aquela pessoa. Existem vários motivos que me fazem me submeter a uma relação abusiva. O medo da solidão, N motivos, tá? E aí eu me vejo numa relação abusiva, num relacionamento tóxico. Não é porque não tem agressão física que eu não sou agredida. Porque se eu sou desrespeitada, se eu sou desacatada, se eu sou humilhada, tá tendo agressão. Se eu escuto ofensa, se eu sou diminuída, tá tendo uma agressão. Só que é uma agressão o quê? Verbal. Eu tô sendo agredida. E sim, isso vai trazer sequelas
se eu não tratar, isso vai trazer sequelas para uma vida inteira. O que eu acho interessante a gente destacar aqui nessa noite, quando a gente fala de ofensa, é que eu não posso fazer conexão mental ou emocional com algo que eu ouvi de uma pessoa que disse, ela me falou coisas com o intuito de diminuir. Eu não posso fazer uma conexão mental, uma conexão emocional com isso, porque é aí que eu me ofendo, tá? Quando uma pessoa diz para você assim, mas você não vai conseguir nada melhor. Vamos colocar uma relação amorosa. Você não vai me deixar porque você não vai ter coragem, porque você vai ficar sozinha ou sozinho, porque ninguém vai te querer. E aí eu faço conexão com isso. Eu entendo isso como verdade. Nossa, ninguém vai me querer. Aí eu aciono o gatilho do medo. Medo da solidão, medo de um monte de coisa. Esse medo me faz ficar refém de uma relação que é abusiva, de uma relação que é tóxica. Eu não consigo sair daquilo, exemplo, porque eu tenho medo da solidão. E aí eu banco qualquer preço, eu me submeto a qualquer coisa para me manter dentro dessa relação. Nem sempre é um processo consciente, tá, gente? Às vezes eu não tenho consciência, eu estou tão emocionalmente envolvida ou envolvido com aquilo tudo que eu não consigo ter clareza. Às vezes eu preciso que alguém de fora me fale. Eu não tenho clareza sobre isso, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eu estou emocionalmente envolvido com aquilo. Porque dói muito. Porque eu estou naquela relação há tanto tempo que eu tenho crença. Sabe aquela coisa? Ruim com ele, pior sem ele. Eu verdadeiramente acredito naquilo. E aí eu fico me mantendo nessa relação doentia, nessa relação abusiva, porque eu simplesmente não consigo sair desse círculo vicioso de dor. A minha autoestima tá tão baixa, o meu amor próprio tá no pé, que eu não consigo me ver saindo daquilo, principalmente reestruturando a minha vida com uma outra pessoa. Então, quando a gente coloca aqui, não tinha uma agressão física, né? Mas existiam ofensas, e isso reverbera na sua vida até hoje, é porque existia, sim, uma agressão verbal, uma agressão velada. Às vezes vem da base, às vezes a origem é familiar, tá? É um pai, é uma mãe, é a pessoa que cria você. E por que será que essa pessoa tem a necessidade de humilhar o outro? Talvez tenha sido isso que essa pessoa tenha aprendido. O teu cuidador, o teu pai, a tua mãe, os teus avós, não sei, a pessoa, né, que te criou. Foi o que ela aprendeu que era assim. E aí ela transmite para você o que ela aprendeu. Às vezes é um problema de base, tá lá na base, tá na criação. E até os 7 anos de idade, a criança não tem filtro, né? Tudo que papai ou mamãe falam, a gente entende o quê? Como verdade absoluta, ninguém questiona. Então, se dentro da sua casa você era diminuído, você era humilhado, você era subjugado, você era maltratado, sofria maus tratos psicológicos, por que você acha que você vai ser merecedor de alguma coisa depois? Aí é preciso que de verdade a gente quebre, né, esse paradigma, essa verdade inquestionável que foi criado ao redor de você, tá? Lembrando que nem sempre é consciente, às vezes eu realmente não sei, não tenho consciência disso, tá? Passei muito por isso, me humilhar para não ser humilhada, né, Joseni? Antes de entrar em um relacionamento, você acha que é bom a gente já saber que pode se acabar a qualquer momento? Talvez você esteja preparado para aquilo, seja melhor ou não. Clóvis, não vai fazer diferença. Porque se você estiver emocionalmente envolvido, você não vai conseguir estar preparado para um possível término. Quando a gente está emocionalmente envolvido, e isso é de verdade, a gente quer ficar junto. Então, mesmo que você inicie uma relação, né, achando que pode acabar a qualquer momento, você vai ser sequestrado emocionalmente quando você se encontrar apaixonado. Então, é uma estratégia, mas
não vai adiantar, não. Se eu não acho bacana, né? Se eu não vejo valor no tratamento que a pessoa me dá, talvez tratar na mesma moeda, não sei. A gente tem que ficar atento nisso. Quem sabe conversar. Claro, mudar a postura, mudar o comportamento, né, para não ser humilhado. Mas eu acho que vibrar na mesma sintonia, porque quando a gente paga na mesma moeda, a gente está vibrando na mesma sintonia do outro. Não sei se, emocionalmente falando, Gilberto, é o melhor comportamento aí que a gente pode adotar. A pessoa que tende a humilhar o outro é uma pessoa que está projetando aquilo que aconteceu com ela. Ela era humilhada e por conta disso ela humilha o outro. Porque, gente, humilhação também é um comportamento aprendido. Assim como rejeição, assim como o abandono. Às vezes foi o que eu aprendi. Às vezes foi a maneira como me trataram, a maneira como eu cresci, a maneira como eu fui criada. Eu fui criada ali, dentro de uma família que me subjugava, de uma família que me diminuía, de uma família que me batia por qualquer coisa. E aí você vai crescendo, né, se sentindo pequeno, se sentindo inferior, se sentindo não merecedor. Porque se o seu pai, se a sua mãe, se as pessoas que cuidam de você, né, os seus avós, enfim, te tratam dessa maneira, você se sente como? Não, eu devo ser digno desse tipo de tratamento. Principalmente quando eu sou criança, né? Eu não tenho um filtro. Então, talvez a sua mãe te tratava dessa maneira porque foi assim que ela foi tratada. A gente projeta muito no outro o que a gente recebe da vida. Quando a gente não se trata, quando a gente não pratica o autoconhecimento, quando a gente não expande a consciência, quando a gente não entende que o nosso comportamento emocional muitas vezes vem de uma ferida emocional. Que ferida é essa? Aí eu vou precisar lidar com isso. E eu preciso ter coragem para lidar com isso. Será que eu quero pagar o preço? Por que existem as máscaras? A máscara é um band-aid. Eu não quero lidar com a ferida, eu vou lá e boto um band-aid na ferida. Adianta? Não estou tratando. O que vai acontecer? Essa ferida vai crescer. Essa ferida vai enraizar. Essa ferida vai gerar um trauma, sabe? Uma fissura. Essa ferida vai aumentar. É consciente, Fernanda? Nem sempre. Às vezes é inconsciente. Só que o meu inconsciente dita também o meu comportamento emocional. Eu já falei com vocês em lives anteriores que lembrança é o que me aconteceu que eu lembro, memória é aquilo que me aconteceu, mas que eu não lembro. Aconteceu, me feriu, me magoou, sabe? Me diminuiu, mudou o meu comportamento, mas eu não lembro. Não lembro porque faz muito tempo, não lembro porque eu era pequeno, não lembro porque eu bloqueei essa lembrança. Tem lembranças que são tão dolorosas que a gente bloqueia. Não lembro por vários motivos, mas é uma memória. E memória está onde? Memória está arquivada, o quê? A nível subconsciente. É uma coisa que me aconteceu, eu não lembro, mas que me marcou, mas que me mudou. Esse é o problema da gente não trabalhar as feridas. Eu mascaro para não ter que lidar com aquilo, mas aquilo continua ali, tá? Eu acho que as pessoas, elas são irresponsáveis com as palavras. E aí eu fico ofendida, magoada, ressentida, uma pessoa que nem sabe o que está dizendo. Eu não vejo muito sentido nisso, sabe? Eu tenho que ter responsabilidade pela maneira como eu me sinto. Não é bem o que o outro fala, é a maneira como eu me sinto em relação ao que o outro fala. O que o outro está dizendo? Por que eu estou fazendo tanta conexão com o que o outro está dizendo? Ah, mas ele me ofendeu. Ela me ofendeu. Mas ofendeu por quê? O que essa pessoa disse é verdade? Vamos pegar aqui o exemplo da nossa amiga, né? Ah, você é um câncer. Para pensar. Você se acha um câncer? Você se acha uma doença? Você se acha algo que é maligno? Não, eu não me acho. Então eu não tenho que me ofender com a maneira como o outro me vê ou com a maneira como o outro se expressa em relação a mim. É aí que o autoconhecimento se torna tão importante.
Quando eu me conheço, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei dos meus valores, eu sei das minhas qualidades, dos meus pontos fortes, dos meus pontos a serem melhorados. Eu sei exatamente que eu não sou uma doença. Eu sei exatamente que eu não sou um câncer. Então, talvez eu fique até com raiva, mas eu não vou me sentir humilhada. Eu me sinto humilhada quando, de alguma maneira, eu me conecto com aquilo que é dito. Quando a minha autoestima ela tá tão baixa, quando o meu senso de merecimento tá tão baixo, quando o meu amor próprio tá tão no pé, que eu me conecto com aquilo que é dito. Porque quando alguém fala alguma coisa pra mim que não quer dizer nada, na boa, eu vou ficar talvez com raiva, mas me sentindo diminuído, é difícil. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu resgato o meu verdadeiro poder, porque mais eu sei quem eu sou em essência. Quem a Fernanda é em essência? Quando eu sei quem eu sou em essência, eu não me permito ser ofendida por qualquer coisa que qualquer pessoa diz. Agora, isso é um processo, tá, gente? Porque às vezes eu venho numa relação, por exemplo, abusiva há tantos anos, que eu já até me perdi no meio dessa relação. Eu já não sei nem mais quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem o que eu mereço. Né? Eu estou perdida, a minha identidade está perdida no meio desse caos emocional. Então eu preciso o quê? Trabalhar a minha identidade de novo. Faz sentido para vocês? Como é que a gente pode fazer com que a humilhação não nos afete ou que não cause uma ferida tão profunda? Né? Quais são... o que eu posso fazer conscientemente? Tá? O que eu posso fazer para que a humilhação não me cause uma ferida tão profunda ou para que ela não me afete, tá? Então, como podemos evitar que a humilhação nos afete ou nos cause uma ferida tão profunda? Primeira coisa, praticar o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Muitas vezes a gente dá poder a outra pessoa. Eu dou o meu poder para o outro quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou em essência, quando eu não conheço os meus limites, quando eu não conheço os meus pontos fortes, quando eu não olho para dentro e sei quem é a Fernanda. Eu me permito ser ofendida por qualquer pessoa que diga qualquer coisa, porque eu não me conheço, porque eu não pratico o autoconhecimento, porque eu não tenho esse olhar para dentro. Um segundo ponto é quando eu não me valorizo. Eu preciso me valorizar. Eu preciso olhar para mim e saber quais são os meus pontos fortes. Eu preciso entender que eu sim sou suficientemente bom, suficientemente boa. Eu preciso ter essa percepção, eu preciso ter esse reconhecimento, até para trabalhar a minha autoestima. Como é que eu vou ter uma autoestima desenvolvida se eu não me conheço, se eu não me valorizo como pessoa, se eu não me valorizo diante da vida, se eu não me valorizo diante das circunstâncias? Eu vou esperar que o outro veja em mim valor. Se eu mesma não vejo, então eu preciso me valorizar, tá? Quando eu paro de dar poder à opinião dos outros e presto atenção ou dou poder na minha opinião, porque de fato o que eu penso a meu respeito é muito mais importante do que o outro pensa. O outro me conhece em parte. A opinião do outro vai ter a ver com o filtro dele, com a capacidade que ele tem de olhar e julgar uma situação. Não é quem eu sou, é a pessoa que o outro acha que eu sou. O julgamento vem daí. Então eu tenho que me preocupar de fato com a opinião que eu tenho a meu respeito. De novo, trabalhar o autoconhecimento, tá? Trabalhar a autoestima, óbvio, né? Eu tenho que trabalhar a minha autoestima, eu tenho que me valorizar.
Só consigo isso quando eu sei quem eu sou em essência, certo? Quando eu cuido da minha linguagem interna. Que é isso, Fernanda? Quando eu cuido dos meus diálogos internos. O que eu tenho falado para mim mesma? O que eu tenho me dito? Por que quando o outro fala alguma coisa me fere tanto? Será que é porque está fazendo conexão com o que eu digo para mim? Quando o outro diz que eu não vou conseguir, será que isso me fere tanto porque está fazendo conexão com um diálogo interno que eu tenho de que eu não vou conseguir? Porque, gente, quando eu sei quem eu sou, eu não vou ficar me intimidando ou me diminuindo ou me subjulgando pelo que o outro pensa a meu respeito. Desculpa, o que ele pensa é problema dele. Problema meu que eu penso a meu respeito, tá? E trabalhar o amor próprio, entendendo que nós somos o quê? Perfeitamente imperfeitos. Sendo gentis com a gente mesmo. Entendendo que a gente está suficientemente pronto para esse momento da vida. Ok? Eu trabalho o amor próprio, eu me amo e aí eu acabo transbordando esse amor para as outras relações que eu tenho. São maneiras de você evitar que a humilhação te afete diretamente ou que a humilhação te cause uma ferida, um trauma, uma fissura, um dano que você julga irreparável. Tá? Então, assim, são dicas que eu selecionei dentro da inteligência emocional, porque a gente está falando aqui das feridas à luz da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a sua capacidade, tá, de gerir as suas emoções. Inteligência emocional é isso. Quando eu consigo gerir as minhas emoções, eu tô, sim, com a minha inteligência emocional desenvolvida. Em outras palavras, eu não permito que o outro me afete com aquilo que ele diz, ok? Então, conhecer a si mesmo, se valorizar, não dar tanta importância para a opinião do outro, se importar é com a sua opinião, porque de verdade é isso que importa, trabalhar a sua autoestima, cuidar do seu diálogo interno, da maneira como você fala com você, né? Da maneira como você nutre os seus pensamentos, as suas emoções e trabalhar o amor próprio, sabendo aí que a gente é perfeitamente imperfeito. A gente precisa trabalhar o amor próprio. Eu preciso me conhecer e eu preciso me amar. Eu não posso ficar esperando isso do outro, tá? Eu tenho que oferecer isso para mim mesma. Eu, Fernanda, tenho que me amar. Eu, Fernanda, tenho que me aceitar. Eu, Fernanda, tenho que me valorizar. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima. Eu. E aí, quando eu trabalho tudo isso, aliado ao autoconhecimento, quando eu sei quem eu sou em essência, ou quando eu estou aí nesse caminho, a chance é que eu não vou me permitir ser humilhada por qualquer coisa que qualquer pessoa diz. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei meus pontos fortes, os meus pontos a serem melhorados. Eu me conheço. Eu sei dos meus limites. Eu sei dos meus valores. Eu sei aquilo que eu banco, o que eu não banco. Eu sei até onde eu consigo ir. Eu sei o que para mim é um limite, sabe? Aquele limite que eu julgo intransponível. Eu sei porque eu me conheço. Então, no máximo, eu vou ficar com raiva se alguém falar alguma coisa a meu respeito que é inverdade. Uma coisa que é inverdade. Eu vou ficar com raiva, vou ficar chateada. Mas humilhada, não. Porque humilhação tem a ver com o fato de eu me sentir menor. Humilhação tem a ver com o fato de eu me sentir envergonhada. O fato de eu me sentir subjugada, de eu me sentir diminuída. E dificilmente eu vou me sentir diminuída quando eu sei quem eu sou. Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ter esse olhar aguçado para quem eu sou, praticando o autoconhecimento sempre. Autoconhecimento é uma ferramenta poderosa que eu vou usar a vida inteira. Até porque a gente vai mudando. A gente muda de opinião, a gente amadurece, a gente muda de sonho, muda de plano, muda de projeto, muda de relação, a gente muda.
muda de desejo. Então a gente vai o quê? A gente vai se moldando a essas mudanças. Então o processo do autoconhecimento é uma jornada e é para a vida inteira. Quando eu falo de quebrar expectativas que foram autoimpostas, né, expectativas que eu mesmo me coloquei, ou expectativas que foram criadas por outras pessoas, quando a gente fala disso, eu preciso quebrar essas expectativas. A gente está falando a respeito de um padrão que foi criado porque você resolveu ter um objetivo. Você tem um objetivo, você quer conquistar uma meta, você quer conquistar algo, tá? E aí você cria uma expectativa para isso. E aí, se você não consegue alcançar essa expectativa, você se sente frustrado, você se sente fracassado. E aí é que vem um grande problema, né? Quando a gente se sente aí fracassado, a gente tende a se sentir diminuído ou incapaz, tá? Só que fracasso é um resultado. E a gente pode mudar resultado. O problema não é o fracasso propriamente dito. O problema é a maneira como eu me sinto em relação ao outro quando eu penso nesse fracasso. Quando eu penso que eu não consegui algo que eu me predispus, né? Eu me sinto envergonhado, me sinto diminuído, me sinto incapaz, eu me sinto um monte de coisa, porque eu projetei uma expectativa que não foi cumprida porque eu não alcancei um objetivo, por exemplo. Tá? Eu estou trazendo agora um exemplo mais palpável quando a gente pensa em vergonha, em culpa, em se sentir humilhado, diminuído. Eu estou trazendo agora um exemplo mais palpável em relação a esse termo para a gente poder fechar esse assunto aí com chave de ouro, tá? Então, eu tenho tentativas frustradas de alcançar um objetivo qualquer. Eu me coloquei numa meta, eu tenho um desejo, e aí eu vou lá e tento, não consigo, tento de novo, não consigo, tento mais uma vez, e aí eu chamo isso de fracasso. Nossa, eu fracassei. E esse fracasso gera em mim um sentimento de vergonha, onde eu me sinto diminuído, me sinto incapaz, me sinto merecedor. Coloco em dúvida, inclusive, né, a minha capacidade. Coloque em dúvida a minha identidade. Coloque em dúvida se aquilo é para mim ou não. E aqui é um ponto importante de ser entendido e trabalhado. Fracasso de um propósito qualquer, de um objetivo qualquer, não é sentença. É só um resultado, tá? Resultado a gente muda. A gente consegue mudar um resultado, desde que a gente tenha consistência, desde que a gente se reorganize, desde que a gente replaneje, ok? Não é sentença de nada. Fracasso é só um resultado. Fracasso a gente consegue mudar esse resultado. O problema é a maneira como eu me sinto, principalmente em relação ao outro, quando eu fracasso. Então eu tenho uma expectativa, eu coloco uma expectativa autoimposta, ou o outro cria uma expectativa ao meu respeito, e aí eu não consegui suceder, eu não consegui alcançar tal objetivo, e aí eu me sinto fracassado, me sinto diminuído, me sinto incapaz, me sinto menor, e vou alimentando essa simbiose dentro dessa relação, dentro de mim. Eu não consigo entender que o fracasso é uma maneira que o universo tem de me mostrar que aquela escolha, que aquele caminho não é o melhor. Eu só fracassei porque eu escolhi um caminho que não é o melhor. Então, legal, eu sei que esse caminho aqui não serve para mim. Eu vou tentar de novo. Ai, mas será que eu posso fracassar de novo? Sim, pode ser que sim. Mas e aí? Você vai viver uma vida com medo ou você vai viver uma vida tentando? Porque assim, gente, muita coisa é tentativa e erro. A gente não pode se paralisar porque eu criei uma expectativa ou o outro criou uma expectativa a meu respeito que eu não consegui cumprir. Não dá, tá? Eu preciso o quê? Trabalhar as minhas emoções, entendendo que
eu vou sim amargar alguns fracassos, mas que isso vai me possibilitar mudar o quê? A rota, replanejar, mudar as estratégias, fazer novas alianças. Isso não tem que me parar, isso tem que me fortalecer. Só que eu preciso entender esse processo e principalmente entender que fracasso não é sentença e sim resultado, e que resultado eu mudo quando eu desejo, certo? Quando eu me decido, tá? Eu sempre vou estar sendo absolutamente honesta e sincera com vocês. Tem a gente querer, tá, mudar, querer melhorar, querer se conhecer, e eu posso garantir para vocês que é um caminho transformador. É um caminho, depois que você vê, não tem como você desver, entende? Depois que você vê o poder do autoconhecimento, depois que você vê o poder de transformação que o autoconhecimento tem na tua vida, não tem como você desver. Não tem como você querer voltar a viver aquela vida onde você acabava sendo diminuído por qualquer um, por qualquer coisa, porque hoje você está praticando o autoconhecimento, hoje você está olhando para você, hoje você sabe quem você é. É um processo, é um caminho, é uma jornada, tá? E você não tem como voltar atrás nesse caminho. Você só tem como progredir, você só tem como prosperar. Não tem como você se frustrar. Quando o caminho adotado é o caminho do autoconhecimento, não tem como você se frustrar. Essa é a verdade, tá? Não agradamos a todos, é isso. Você não vai conseguir agradar a todo mundo o tempo todo, até porque isso é absolutamente necessário. Isso é absolutamente desnecessário. Você viver o tempo todo para agradar o outro, você vai se desagradar. Quando eu digo sim para o outro o tempo todo, a chance é que eu vou estar dizendo não para mim, tá? Não para aquilo que é importante para mim, para dizer sim para o outro. Vou terminar a live de hoje, que para mim foi muito preciosa, para mim foi uma das melhores, tá? Falando sobre uma metáfora que tem o título O Papel e a Tinta. Então, a caneta começou a escrever num papel em branco várias palavras. Molhava lá na tinta, né? E aquela pena bonita ia escrevendo várias palavras. E o papel ficou furioso com aquilo. Se sentiu assim maculado. Como é que pode? Sabe, eu era uma folha tão branquinha e você veio aqui, você jogou um monte de palavras em cima de mim. Como é que pode isso? E aí a pena vira para o papel e fala, calma, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar chateada. Você agora é portadora de uma mensagem, você agora é portadora de um conhecimento, você agora tem um valor inestimável. Esse papel foi preenchido com palavras de conhecimento. Então você agora está aí preenchida, você tem um valor. A folha ficou meio contrariada, mas tudo bem, já estava escrita mesmo, né? Ficou ali em cima da mesa. Em determinado momento, uma pessoa chega perto daquela mesa e começa a pegar várias folhas que estão em branco para jogar em uma lareira. E a folha que estava escrita, a pessoa olhou a folha e viu que ali tinha uma mensagem e deixou a folha em cima da mesa. Só jogou na lareira as folhas que estavam em branco. O que a gente entende aí dessa metáfora, né? As dores que você passou, os problemas que você passou, tudo que aconteceu na sua vida trouxe para você uma marca, como na folha, né? A folha foi escrita, ela ficou marcada. Assim como essa folha, você tem uma história, e às vezes uma história de dor, às vezes uma história que foi dolorosa, mas você não precisa, assim como a folha de papel, se sentir diminuído por conta daquilo, porque você preserva, através dessas marcas, a história da sua vida. E só é descartado aquilo que ficou em branco, ou seja, vamos voltar para a metáfora, as folhas que estavam em branco, né? A folha que estava escrita, que tinha uma mensagem, essa foi preservada. Por quê? Porque essa continha uma história. E aí a gente pode trazer para você, tá? A história da tua vida. Pode ser que marcada,
pode ser que com trauma, mas que fez de você a pessoa que você é hoje. Gente, gratidão, tá? Ó, namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Ó, um beijo muito carinhoso